Hola, hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista y en el día de hoy entrevistaré a un estudio de Oporto. Ellos son Rosmaninho y Acevedo, así que ahora mismo los invito y empezamos. Les envié la invitación, así que cuando Rosmaninho y Acevedo pongan OK, van a aparecer abajo mío y hola, Olá. Olá, ¿cómo están? bem, Bien. Me Oi? alegro. Así que, bueno, veremos cómo sale esta combinación entre portugués y castellano. Uhum. Y bueno, estuve viendo que ustedes trabajaron con Joseph Ferrando, trabajan junto con él, así que castellano saben. Sim, ah, em alguns concursos da arquitetura, já temos trabalhado em conjunto. Bien. sim. ¿Y cómo era la experiencia de trabajar en concursos? Oh, isso é quase toda a nossa experiência no escritório, porque foi assim que começamos e encontramos ultimamente com o Josepe uma força e uma vontade de experimentar coisas novas, Bien. outras escalas, outra maneira de pensar que, exato, Exatamente. isso foi o primeiro concurso que fizemos com ele, que foi um concurso para habitação, para casas aqui no Porto, Bien. e Ahí foi, va. foi muito bom. A experiência correu muito bem e temos continuado a repetir, mas pronto, ainda não podemos mostrar os resultados, mas temos feito mais coisas com ele. Bien. Porque en realidad ustedes trabajan siempre en una escala más pequeña, ¿no? Trabajan con modelos más pequeños en Oporto. Sim, as nossas obras ainda não. Nós não somos um escritório grande, não é? Somos Bien. relativamente um escritório recente e ainda não conseguimos chegar a certas obras, não é? Mas também achamos que é um processo, por isso o que temos conseguido satisfaz-nos mais ou menos porque conseguimos controlar aquilo que queremos. Porque quando a obra é maior, tens que aumentar a estrutura de trabalho e reinventar muita coisa e podes perder algum controle. Essa obra só foi possível fazer porque nas condições Ahí que está. tivemos, porque foi mesmo tudo muito controlado, tanto o processo do desenho, do projeto, como a Bien. obra, a execução com os operários e com as pessoas que a construíram. ¿Y cómo es intervenir en una preexistencia? En intervenir en esta que es una estación de tren, del ferrocarril. ¿Cómo es darle Sim. un lenguaje moderno y mantener la estética, ¿no? El patrimonio. Sim, ora bem, nós achamos que é um projeto mais ou menos como outro qualquer, só que é mais trabalho. No início tens que investir muito numa fase de estudo, em construir quase o imaginário daquilo que pode ter sido a pré-existência, e depois é perceber o que é que falta, não é? Porque quando a pré-existência já tinha qualidade, é, a nossa atitude enquanto arquitetos é muito mais fácil, não é? Entramos, como se diz em português, entramos com a mão mais leve. Sí. Quando, quando a pré-existência é mais fraca, não é? Menos interessante, então aí se calhar entramos com a mão mais pesada. E curiosamente nestes dois edifícios percebe-se um bocadinho isso, não é? No edifício de madeira, que era um bocadinho mais interessante, Bien. a nossa intervenção foi mais ligeira. E Ahí no está. outro edifício,
que era um edifício que tinha sido reconstruído depois de um incêndio. A Bien. intervenção foi muito mais pesada, não é? Ahí tenemos. Y bueno, fueron nominados al Mies. ¿Cómo fue esa experiencia también? Foi, acima de tudo, uma grande surpresa, porque este é um prémio que não nos candidatamos, somos escolhidos por um júri que não conhecemos. Por isso foi excelente. Foi mesmo muito bom termos sido selecionados. Bien. Não, foi uma experiência porque não estávamos de maneira nenhuma à espera, porque estávamos a trabalhar e recebemos um e-mail e ficámos assim, o que é que aconteceu aqui? Assim, um bocadinho, pronto, ficamos muito contentes com esse resultado. Y acá tenemos otro, bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo centro, que es como un Sim, centro sim, cultural no enfrente. interior, sim. Esse é o edifício que é todo revestido a zinco Sí, no exterior e essa é a zona de entrada antes de entrar para a exposição. bien, que sería este. Y, Sí. bien, ¿y ustedes han estudiado en Oporto? ¿Arquitectura? Sim. Sim, sim, sim. ¿Y quién ha sido el arquitecto portugués más importante en ustedes? Ora, eu acho que para mim, de maneira geral, não sei se posso usar, acaba por ser o Souto Mora, não é? Eduardo Souto Moura. Bien, Porque é uma referência que nós temos a sorte de poder acompanhar muito perto, não é? E conhecer as obras, conhecer o processo e ouvi-lo a falar sobre as obras e a construção mental que ele cria, não é? Aquelas ideias que, eu não sei se vocês já acompanharam alguma conferência ou conversa com o Souto Mora. Ele tem uma maneira muito cativante e fácil de explicar as coisas complicadas. bien. E pronto, e isso para nós enquanto estudantes era muito interessante e apelativo. Não sei, mas obviamente que a figura do Cisa e o Carrilho da Graça... É incontornável, sim. São figuras incontornáveis, mas de facto, se calhar a linguagem com que mais nos identificamos em termos de arquitetura é precisamente do Souto Moro. Souto Moura. Sim. Porque é um bocadinho, se quisermos, não vou dizer, isto é só para simplificar a linguagem, mas é uma linguagem que nós conseguimos, ao fim de algum tempo, perceber como é que aquilo tudo funciona. Ahí tenemos. Por exemplo, Sim. Por exemplo. com o Cisa, é uma coisa muito pessoal, é quase como um artista, como um Picasso, é uma coisa que não vale a pena tentar sistematizar, porque é muito do imaginário do Cisa. Assim, o Souto Moro acaba por quase criar uma gramática e uma série de conceitos que depois vai explorando e trabalhando de maneiras diferentes, mas há uma sequência um bocadinho mais apoiada neste esforço do desenho, da investigação, da construção. No Cisa é outra coisa, é mesmo quase um Picasso, se quisermos. Ok. Quando se tenta imitar, não sai bem. Hay algo que hace poco escuché de Souto de Moura, en una conferencia que lo escuché hablar, que siempre habla del presente, ¿no? No le gusta hablar ni del futuro ni del pasado, y tiene esta cuestión del presente, ¿no? Bueno, él siempre habla de las obras en construcción y las obras en presente. ¿Eso ustedes cómo se sienten inspirados por eso? ¿Son del presente? ¿Cómo? Sim, eu acho que cada vez mais a arquitetura é o momento, é o que nós temos. Por exemplo, no nosso caso temos uma série de obras públicas que são pensadas
para serem rápidas, mas nunca são. Demora muito. Então, depois, estas contingências o presente acaba por ser o dia a dia, aquilo que temos, porque o financiamento atrasa, o político muda, a aprovação muda, ou seja, e o projeto acaba sempre por estar em construção, sempre refém da situação do presente, não é? Porque no futuro nós não controlamos, nem o passado, ainda muito menos. Por isso, eu acho que essa ideia do presente tem que estar sempre na cabeça dos arquitetos, porque é aquilo que temos. Bien. E mesmo assim já muda bastante. Bien. Y Não bueno, sei, sí, o meu português está, percebe-se? Percebes bem o que estamos a dizer? sí, sí, los entiendo. Ok. Ahí está. Isso é a entrada, sim, da A nossa obra. entrada, sim. Ahí Para está. o edifício de madeira, sim. Sim, e este trabalho gráfico do design das letras e desse grafismo foi também feito em colaboração com o designer Miguel Palmeiro, que depois Bien, também trabalhou na exposição. Sim. bien. Isso foi uma experiência que projeto e obra demorou 1 ano e meio. Para a obra pública É praticamente irrepetível. em Portugal Sim. Foi mesmo muito rápido, todo o processo. sim, Así que también está en relación con esto, con el presente eterno. quase. Quase, sim. Sim, porque esse projeto dava para uma discussão enorme, porque ele é uma medida de compensação Sí, pela construção de uma barragem. bien, E então tem uma carga simbólica muito forte. E então essas questões da história, e do presente e do passado e daquilo que foi transformado na exposição e na origem desse edifício é essencial. bien. Bueno, vamos a iniciar con el programa, con el show. Yo les envié 100 preguntas, tienen que elegir 10. Así Ok. que arranquemos, a ver. ¿Cómo es Ok. esta cuestión entre un castellano y un portugués? Ora, a primeira que nós escolhemos foi a esquina da cidade Bien, Número 1. e escolhemos uma esquina que pertence ao teleférico de Gaia. Não é o Porto, é Gaia, que é a cidade do outro lado do rio, que é do Rio Douro. Nuevo Porto. É Teleférico de Gaia. Ahí vamos a buscarlo. Teleférico. A ver. Ahí. ¿Este? Sim, 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 sim. sim, sim. Ahí vamos. Consegue mostrar imagens? Sí, ahí lo vamos a Sim, buscar. podemos mostrar. E o teleférico fica em frente ao centro histórico do Porto. Não é? Esta ponte é aquela ponte muito conhecida, com os dois tabuleiros. Ahí está. Ahí va. Ahí estamos. Sim, exato. Isto é um projeto que, do ponto de vista da função, a ideia era ligar as duas cotas da parte de baixo no rio. Ahí Se está. calhar é melhor procurar imagens no Google. Ahí va. Ahí ya. Se me fue. É melhor, talvez, É melhor procurar no Google. imagens no Google. Ah, ¿no hay? Fotografias. Não, aí não, No no Google Google Maps Maps, é que não se percebe tão bem. Ah. A ver, pásalo. Ahí estamos. ¡Qué lindo!
Sim, há umas fotografias da zona de cima, deixa-me ver, eu posso tentar mostrar aqui no meu, em que, porque o edifício está mesmo de frente para o rio. E normalmente, quando estás nessa zona, tens uma visão muito potente de tudo, né? Não tens segredo, não tens ali nada que te faça. Neste caso, a esquina que nos estamos a referir é da Cota Alta, é mesmo no topo da estação do teleférico, no terraço, digamos assim, Bien, ahí está. na cobertura. Ahí como el teleférico ingresa, ¿no? Ahí va. É esta esquina daqui, Ah, ahí que vamos. eu acho que é uma das melhores esquinas que cruza esta ideia da paisagem e do edifício, da arquitetura. Bien, ahí va. Ese. A esquina é esta aqui. Talvez Ahí está en consegues procurar no Google Images em vez de no Street, Sí, no dale, Google Maps. ahí lo busco ahí. Ahí lo buscamos. Ahí está. A ver. Sim. Agora, se conseguires encontrar a imagem que estava a mostrar, isso é a estação em baixo. Está. É assim, essa é a estação em baixo, que é um volume muito simples que foi construído para ligar à parte de cima. Qué lindo que Mas es. isto é um projeto do escritório Menos é Mais, aqui do Porto, onde eu trabalhei também durante 5 anos. Bien. E pronto, ele foi muito importante em resolver esta estação em baixo, mas a estação que eu estava a falar é em cima. Talvez encontres aí ao lado mais fotografias. Bien. Ahí está. El teleférico, sí. ¿Qué es? Estructura metálica. Sim, essa estação é a estrutura metálica, sim. Porque Y a estação em cima, a outra que estávamos a ver, é em estrutura de de betão, hormigón. de concreto. Sim. Bien. E pronto, mas a esquina de cima é realmente impactante porque o percurso orienta, é uma espécie daquilo que Corbusier chamava de promenade, Arquitetural. porque mostra e esconde a paisagem, o rio, o porto, e acho que é muito bom nesse sentido. É esta esquina aqui. Não sei se conseguem perceber o percurso, a esquina e o rio ali ao fundo. Bien. Então, isto é uma das melhores esquinas que eu acho que no Porto. Ahí está. Sim, Sim. é aquela esquina. Ahí está. Porque cruza aí nesse ponto uma série de coisas que nós gostamos bastante. Agora não estamos a encontrar a fotografia em questão, mas há uma muito próxima dessa esquina que se vê efetivamente todo o centro histórico do Porto. Ahí está. Ahí va. Sim, aí vê-se do Porto para Gaia, sim. Qué lindo que es. Muy lindo. De mais, menos es mais, arquitectos. Sim, sim. E foi premiado numa edição da Ahí Biel, está. da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura. Essa esquina lá em cima que eu acho que é. Que queríamos encontrar y no podíamos. Sim. Ahí está.
é o interior, é tal ideia do percurso, destas rampas. Essa já está mais próxima, sim. Essa fotografia ainda não é aquela fotografia, mas está mais próxima Tenho que visitar, que isso depois percebem o que estamos a a falar. dizer, sim. Bien. Qué linda que es la combinación entre el volumen, entre una llegada en hormigón y una salida en metálico, ¿no? Qué linda Sim, Sim. combinación de... Y además también cómo toma el territorio en un caso que es como que está enterrado, ¿no? Y el otro está separado. Son como dos sim. disposiciones diferentes en el terreno y es muy interesante eso también. E depois uma ideia que Ahí os está. arquitetos e autores Sim, daí a ligação. gostam muito de falar quando falam deste projeto, que foi a ideia de fazer uma praça na cobertura, fazer uma espécie de espaço público com uma encomenda privada. Isto também para eles foi muito importante. Bien. Ahí creo que este sería como el volumen metálico separado Exatamente. y este es Sim. ¿Y cuál es el sentido del teleférico? ¿Por qué hay tantos teleféricos? ¿Esto es turístico? Sim, Sim, é completamente completamente turístico. turístico, A sim. ideia era revolucionar um bocadinho a mobilidade da população, mas no final do dia já poucas pessoas moram nessa zona e acaba por ser muito turístico, sim. Porque inicialmente havia uma continuidade desde essa estação de De baixo. pesada à cota do rio e atravessava para o Porto, para a outra margem. E isso era um Bien, sistema que podia fazer mais sentido e ser mais útil nesta ideia da mobilidade. bien. Mas hoje em Ahí, dia Ah, acabou. pois, isso já é uma imagem atual. Essa intervenção em cima já não é dos mesmos arquitetos, em cima Pois, do teleférico. já houve. Essa praça pública, que era a intenção efetivamente ser um y, mirador, y um esto, espaço de encontro, ¿qué es? colocaram um café. É um contraforte que foi construído no século XVIII, por aí, para, para a construção de um mosteiro e do quartel militar Ok, que está na planta de cima, porque era uma zona que é uma escarpa de uma montanha e ahí foi está. consolidada para fazer, mas é um muro contraforte, não tem uma outra função, é uma estrutura Para mais ou menos, contener la tierra del castillo, de la estructura que está arriba. sim, Uhum. Y ahí está la a intervención. estação, sim. Ahí va. Bien. ¿Eh? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Seguinte, é número 2. Um edifício que gostamos na cidade. Dale. Há duas hipóteses, mas assim a principal é Serralves, que contém o Museu de Arte Contemporânea. Bien. Mas não é só o Museu de Arte Contemporânea, também é um parque incrível, um jardim belíssimo, e que é inquestionável, um sítio fantástico na nossa cidade. E o museu é uma obra do arquiteto Álvaro Siza. ¿Cómo se llama? Serralves, com dois R's. Eu sei que é difícil. Sí, C. RR. A ver, vamos a ver. Alves. Álvaro Serralves. Sisa es. Sim, Ahí va. Museo. En Oporto. sim. Sim. A ver.
Me sale el... Exatamente. É exatamente isso. Aí já está misturado. Esse aí não é. Esse não é. Era dos outros. Exato, é esse aí. Este. Sim. É esse Está. aí, sim. Bien. ¿Qué es lo que les gusta? É toda a ideia que está por trás da construção desse museu, porque o museu fica dentro de uma quinta, Bien. de um parque muito grande dentro do Porto. Não é esse. Não é esse. Este Não é no. esse. Não. Ahí está. Vamos a buscarlo mejor. Sim, tens que ir ao Google e já percebes a dimensão também do parque. Ahí está. Porque o Serralves é uma quinta que era propriedade de um industrial muito rico do final do século XIX e do século XX. E então já tinha construído uma casa do modernismo português, com o arquiteto também muito conhecido cá no Porto, Marcos da Silva, com uma série de influência. Não era aquele modernismo heroico que vemos com Corbusier, sim, Serralves. Wow, qué lindo. Isso é a entrada. ¿Por acá se Sim. entra? ¿Por acá se E- ingresa? Sim. Sim. E depois toda a quinta era morada e tinha com muro e tinha um jardim quase de influência francesa, com aqueles eixos, com a simetria, com o desenho. Esse não é. Esse é outro. Esse é numa cidade do norte de Portugal, interior, Esse, certo? que é Chaves, o outro que estavas a mostrar. Também E- é um museu de arte contemporânea, mas não é o que estamos E a o que é dizer. que acontece? Há cerca de 20 anos foi inaugurado esse museu. E uma coisa que sempre a mim, sempre Há mais de 20 anos. sempre me encantou foi ter um museu de arte contemporânea, que é uma estrutura enorme, um edifício pesado, em que, por exemplo, não o vês desde a rua. Ele consegue ficar sempre mais baixo que o muro e consegue manter aquele ambiente da quinta, respeitar tudo e melhorando. Está escondido atrás do muro. Consegue não destruir a ideia da quinta e implantar, sim, e implantar um equipamento pesado, não é, dentro da quinta sem destruir o caráter. E ao mesmo tempo, sem perder um certo caráter doméstico, se quisermos. De uma escala de casa en algunos Sí, espacios. es algo muy de Sisa, ¿no? La escala como muy doméstica. Y después hay algo que esta foto es muy buena en el sentido que Sisa desde el exterior es muy cerrado, ¿no? Entonces, ¿dónde están las ventanas? Sí. Y cuando ingresas, estás adentro, es un lugar muy iluminado. Entonces, es muy rara esa relación entre el adentro y el afuera, ¿no? Sim, isso nessa obra é especialmente importante e por causa dessa questão da escala que estavas a falar também da doméstica, esta obra, especialmente este átrio, tem uma sucessão de diagonais em que tu entras sempre na diagonal dos espaços e que parece muito maior do que aquilo que é a vista aérea. Sim. E este cuidado na colocação e nesta estratégia de tentar de passar uma sensação e uma ideia de um espaço maior, aqui neste museu é muito presente nestes espaços públicos, das diagonais, neste foyer, neste átrio. Porque ele é um quadrado relativamente compacto, mas tem os cantos abertos. Sim. E tu tens sempre uma perspectiva e é muito interessante nesse projeto. Mas a quinta
não podemos desligar o edifício da Quinta. Tens que ver no Google Maps a vista aérea do parque, que é fantástico. Ahí está. Sim, já Exatamente. percebes a dimensão do parque. E ainda falta um bocadinho. Sim, é Para isso baixo. tudo, ver. É isso tudo para baixo. Aqui do lado direito consegues perceber o jardim com o eixo Exato, assim e já a se casa. consegue ver tudo, sim. Pronto, e o museu está implantado naquela ponta com. Do lado esquerdo, sim. Mas do lado direito, a outra diagonal que vês, tem uma casa modernista Sí, dos anos, Sim, dos anos sim. 20. Essa não é do Álvaro Isso Siza, é a vista do parque. sí, ahí está. é de um arquiteto daqui do Porto também, que é o José Marques da Silva. Foi um arquiteto muito importante do final do século XIX e início do século XX. Toda este edifício, para nós enquanto estudantes, foi muito forte. Por tentar passar aí o máximo tempo possível. Ahí está la. Exatamente, essa é a casa cor-de-rosa, sim. Isso é a casa mais antiga do que o museu, muito mais. Que foi a origem da quinta, se quisermos, e desta manobra toda de Serralves. Bien. E depois, Modernista con un racionalismo bastante fuerte. sim. Sim, mas também parte de uma pré-existência que já existia no lugar, não é totalmente construída de raiz, É uma porque, coisa porque já existia uma pequena capela que foi absorvida. absorvida assim na própria construção. Bien. A ver. Ah, sí, Exatamente desse lado, sim. ahí está. Sim, exato. Isso é a nova fachada da capela, Sim, essa é a entrada. que foi absorvida. ¿Esto es una capilla? Sim, Sim. Incluso es como Agora não é un. usada como tal, mas sim, mas é uma capela. Es por- muy italiana, ¿no? Parece más la casa de la Roja en Capri, ¿no? Sim, de algum modo, sim. Sim. Ahí está. o modernismo português tem muita nuance, Ahí está. porque nós nunca tivemos, assim, em Portugal, aquela fase heroica do movimento moderno. Foi Bien. sempre tudo muito aligeirado e Vamos chamar-lhe um modernismo soft. Não, Sí. nunca chega a ser na sua plena acessão da palavra. Hay algo que observo, ¿no? No de conocer tanto Portugal, pero como que la arquitectura portuguesa, capaz que estoy diciendo barbaridades, no tiene como decoración, no tiene ornamento, es muy racional, ¿no? Muy de pared plana, ¿no? Como demasiado out of luz, ¿no? Para llamarlo de una manera. Eh, y el ornamento siempre está con los azulejos, ¿no? Las casas antiguas con los azulejos de colores. Uhum. Eh, ¿Cuál es la tradición? ¿Por qué está esta tradición del no ornamento? ¿Es una cuestión propia del portugués, de no mostrarse? ¿Cómo es eso? isso é ser português. Porquê? Aqui em Portugal existe um sub ou uma espécie de estilo arquitetónico que é a arquitetura chã, que é uma arquitetura pobre, não é? Que foi toda a arquitetura que se fez em Portugal praticamente depois do Barroco. Porque Bien, Portugal estava sempre em guerra com os espanhóis e sempre com problemas de dinheiro. E então a arquitetura resumiu-se sempre muito ao essencial, com uma forte tradição dos engenheiros militares, porque foram os primeiros projetistas aqui
em Portugal foram as escolas de engenharia. Obviamente que a resposta ia ser sempre muito racional. E isto foi-se prolongando sempre, esta tradição de reduzir tudo ao mínimo, ao essencial e da falta de dinheiro, até que acaba por ser a nossa realidade, não é? Porque depois, no século XX, com estas discussões todas da arquitetura, continuamos numa ditadura, continuamos fechados, continuamos pobres, e tudo isto é uma sucessão de acontecimentos que não é uma tradição de exuberância em Portugal, assim, muito. É precisamente por causa deste peso. E pela falta de dinheiro. Sim, vem tudo dessa. Mas depois, esse estilo de arquitetura chã está muito. Já foi estudado e. Austera. Sim, e pobre mesmo. A construção tem alguns fakes. Foi um historiador que determinou esta designação, mas que não era português, que era o Jorge Kubler, com um K. Kubler. Que percorreu o país e acabou por perceber que aqui havia um padrão. E depois há outras coisas, mas é essencialmente esta tradição da falta de dinheiro e ter que dar uma resposta muito pragmática ao que era necessário construir, porque os recursos nunca foram muitos. E também, para além desta designação da arquitetura chã, o modernismo em Portugal, o pouco que se fez, também ficou conhecido como o português suave. Daí há bocado eu ter dito que é um modernismo soft. A designação que se estabeleceu é o português suave, não é? Nunca foi totalmente desenvolvido como nos outros países europeus e no nível mundial. ¿Y creen que Rem Koolhaas con la Casa de la Música pudo interpretar eso? Porque también él siempre genera como un derroche, ¿no? Como un derroche de materiales, de cuestiones. ¿Creen que en ese sentido él entendió eso de Portugal? De alguma forma, sim. Porque até algum tempo, em Portugal, o betão era muito barato. O hormigão. E o projeto inicial da Casa da Música era todo em vidro. Que era uma loucura. Era quase o oposto daquilo que foi construído. Ou seja, o que poderia ser mais barato no centro da Europa era mais caro cá. E ao contrário, o que era mais barato aqui era mais caro noutro sítio. Então houve esta inversão e obviamente que ele, para construir aquele edifício, provavelmente era a única oportunidade e sítio onde o podia fazer, porque os orçamentos e toda a construção, aquilo foi uma experiência surreal. Eu acho que ele tentou, sim, aproveitar o contexto de produção que encontrou em Portugal. Bien. Entonces, en ese sentido, lo ven bien a Koolhaas ahí. Não é consensual. Nós gostamos, mas não é uma obra consensual. Não. Ok. Ao fim destes anos já está mais calma a opinião sobre o edifício. Mas quando abriu foi complicado. Fue polémico, como que hubo... Sim. Bien. Muito polémico, sim. Porque en el interior sí está esa decoración de los azulejos, ese color, ahí hay otra lectura. Sim, isso é quase uma caricatura daquilo que tinha que ser, não é? Porque ele coloca os edifícios de uma fachada na fachada, mas atrás de um vidro. Já está quase a musealizar, não é? Está ali quase numa performance daquilo que é
o material Hay tem una uma função contradicción diferente. ahí. Sim, há aqui uma construção mental qualquer que coloca as coisas mais ou menos no sítio, mas de uma maneira que não é a natural. Mm, bien. Vamos a la siguiente pregunta. Seguinte, ora, é a 7, obra de Valério Olgiati. Muy bien. Ora, ora bem, o que escolhemos é o edifício branco, é do Yellow House, porque na nossa formação foi assim um marco bastante importante, porque aquilo foi o cúmulo da honestidade, quase. A fachada foi deixar tudo aquilo que o edifício era, a transformação que sofreu e pintá-lo branco. Algo. Valerio Oligati. Ahí lo tenemos. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Ya tenemos a Valerio. A Yellow House, o edifício todo branco que é na Suíça. Yellow. Claro, se llama Yellow y el edificio es blanco. Sim. Este es. Es muy lindo. Sim. Isso, no nosso processo enquanto estudantes, teve muito impacto. Sí. Es como si fuese la piedra sin tratar, ¿no? Es como si fuese un mármol sin tratar. Ahí está. Fez-nos pensar em coisas que nunca tínhamos pensado enquanto estudantes. Foi assim um marco. É o cúmulo de um edifício honesto, sem o ser, se calhar, mas a linguagem abriu-nos o pensamento para outro tipo de coisas. A organização depois também é bastante simples, não é? Não tem assim grande complexidade, mas esta fachada para nós foi um marco muito importante no nosso, enquanto arquitetos. Porque consegue-se perceber todos os gestos e momentos e tudo aquilo que o edifício sofreu. Esta abertura dos vãos, tudo depois uniformizado com essa pintura. Bien. Y siempre hablas como de ser sincero o ser real. ¿Qué importancia tiene este? Entonces, el revestimiento no se usa, es tapar. Sim, isto aqui tem um bocadinho a ver com aquilo que nós tentamos, com aquela conversa que veio um bocadinho de trás, não é? Do ornamento. Hoje em dia, quando sobra para os arquitetos quase só trabalhar a fachada, a pele dos edifícios, porque o programa depois tem que ser open space, porque ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, e vem o decorador, e vem não sei quem, e faz o resto do trabalho. Aos arquitetos sobra só a fachada, muitas das vezes. E esta reflexão sobre o que é que pode ser a linguagem crua e este tratamento. Ahí tenemos otras obras de Oligati. Y ahí está. Sim, e depois essa investigação sempre construtiva das cores, das texturas e isso para nós, o Olgiati E da massa. acaba por ser sempre também uma presença mais ou menos constante nas nossas investigações. Bien. ¿Y qué importancia tiene la arquitectura ahora? ¿Es estructura? ¿La estructura es la arquitectura ahora? ¿Hemos llegado a ese nivel de minimalismo? ¿Hemos llegado a eso ya? Eu penso que é bom sinal quando as duas coincidem, a arquitetura e a estrutura. Agora, eu penso que é um caminho do futuro para a arquitetura contemporânea e temos visto isso já com os Lacaton e Vassal também, porque as obras deles são sempre muito
ao essencial e conseguem sempre encontrar um ponto de fuga para fazer arquitetura. Que muitas vezes tem que ser mesmo por essa. Porque a estrutura quase ninguém discute. Toda a gente gosta de discutir arquitetura. A estrutura quase ninguém discute. Ou seja, se nós fizermos coincidir a arquitetura com a estrutura, parece-nos uma estratégia inteligente. Ahí tenemos, ¿no? Este sería como el caso. Sim, o Palato Tokyo. Sim. E a Faculdade de Arquitetura de Nantes, eu penso que tem um bocadinho essa lógica de uma rampa que percorre até a cobertura e da estrutura. Bien. Isso é uma intervenção no pré-existente, não é? No património. Mas na Faculdade de Arquitetura de Nantes, eu penso que é um bocadinho esta ideia da estrutura essencial que depois, exato, Ahí está. que depois tem esta mais simples e essencial do que isto, penso que era impossível. Ahí está. Sí, quitas la estructura y no hay espacio, ¿no? Mas há. Por isso é que é tão interessante, porque isto é um espaço claramente arquitetónico, mas construído só quase com a estrutura. Está. E este tipo de ideias e conceitos, acho que cada vez mais na arquitetura contemporânea é aquela que nós achamos que faz mais sentido. Bien. Porque tudo é possível, não é, hoje em dia, mas achamos que este é um caminho muito mais interessante. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Próxima é 21, que é obra literária. Bien, un libro. Sim. Bien. É o Perfume, do Patrick Süskind. Perfume, sí. ¿Por? Que deu depois origem a um filme, precisamente. A adaptação ao cinema. E este livro em particular marcou-me imenso porque li quando andava no secundário, antes de entrar para a faculdade, e de facto comecei a ter outra noção dos cheiros, toda aquela descrição no livro de como eram feitos todos os cheiros, todos os perfumes, e eu conseguia imaginar aquilo tudo e começava eu própria a cheirar enquanto lia. E isso marcou-me imenso. E depois o filme também é uma adaptação absolutamente extraordinária. Sí. Y el final es hermoso. Sim. Fantástico. Mas o livro ainda é melhor. O conseguir fazer o filme na própria cabeça ainda é melhor. Bien. Vamos a la próxima. A próxima é 22, que é obra pictórica, uma pintura. E aqui ficamos na dúvida entre duas. Entre as ruínas do Piranesi, as várias representações de ruínas do Piranesi, se quiseres falar um bocadinho. Sim, porque estas gravuras do Piranesi têm-nos interessado cada vez mais. Porque Ahí está. Son hermosas. São desenhos de uma potência e de uma qualidade que inspiram qualquer coisa e são sempre fontes de... Há qualquer coisa assim, meia encantadora. Sim, do encantamento. Sim, é o encantamento das ruínas. E nós temos, sempre que nos cruzamos com uma imagem do Piranesi,
ficamos na dúvida sempre que são uma espécie de renders ao contrário, não é? São renders do passado, assim, umas coisas. Sí. Es un Y es render del como, pasado, es lindo eso. Sim. Y el y es- panteón. E como temos trabalhado muito com pré-existências, nomeadamente com ruínas, Sí, são recorrentes estas imagens do Piranesi também, no nosso escritório. bien. Bueno, E, hay algo que, por ejemplo, cuando yo estudié, en la década del 90, estudiábamos mirando imágenes, ¿no? Imágenes de libros en blanco y negro, y estudiábamos mirando estas imágenes, porque no existía ni el Google, nada, ¿no? Entonces, también son como imágenes como de aprender, ¿no? También Piranesi lo tomaba como como de imágenes para estudiar, ¿no? Para conocer. Eran otros tipos también de imágenes, ¿no? sim, sim. não é? Isso é um registro que cruza, não é? Algumas vezes uma ficção, mas que acaba por tornar tudo muito real e ser o único registro de algumas arquiteturas e monumentos e ideias Que existiram sim. num determinado período e que agora já não existem. No. Y no son dibujos, ¿no? Son grabados. Sim, Son grabados en piedra, así que... um outro registro na obra pictórica, aqui se calhar mais literal, que eu adoro, que é os nenúfares do Claude Monet, que são telas gigantes que se pode ver no museu, em vários museus, mas a principal é em Paris, no Musée de l'Orangerie. Mas procurando pelos nenúfares, podes perceber a dimensão desta obra. ¿Monet? Monet. Sim, sim, mas não é essa exatamente, são umas telas. Há várias representações de nenúfares, mas a que me estou a referir, de facto, é uma tela mesmo muito grande, uma parede curva nesse modelo. Ahí está, el lingerie. Sim, exatamente. Exatamente. Isso é fantástico. Sí, es genial. É genial, genial. Porque son como campos no de flores, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está. Sim, parece que de repente consegues imergir no próprio lago. Sí. Está. Estás lá em cima dos nenúfares. Ahí va. ¿Y han estado ahí, acá en París, en este museo? Sim, sim. Es este, ¿no? ¿Y por qué lo has elegido? ¿Qué recordás de la primera vez que lo viste? É mesmo o impacto da dimensão, porque não estamos habituados a ver obras desta escala. Tamaño. Sim, 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 deste tamanho, sim. E quando se vê obras assim, telas grandes, normalmente são seccionadas, mas estas aqui não, é obra completa. Bien. Y el edificio también es muy lindo. Vamos a la siguiente y última pregunta. Último. Então podemos. Mas então já não vamos falar das 10. Pois não, já acabou o tempo. Já não vamos falar das 10 perguntas. ¿Ya hicimos todas? Não.
Não queres fazer todas? No, porque tenemos el tiempo, es 1 hora que O estamos, así que tempo. hagamos la última. Ah, ok. Ah, pronto, então pode ser a A obra espanhola. obra espanhola, 74. Bien, ¿cuál? MUSAC, Museu de Arte Contemporânea Claro. em León, Bien. de Mansilla e Cunhão. Mm. ¿Por? Pelo espaço interior, que é magnífico. É melhor, provavelmente o melhor museu em que já estivemos, pelo seu espaço tão fluido A sucessão de, de salas, a de espaços. organização do espaço e das salas e a sua construção, isso para nós foi muito forte visitar esse edifício e passámos lá um dia inteiro quase a andar de um lado para o outro, porque aquelas salas e a maneira como elas estão organizadas, outra vez em diagonais. Bueno, se parece, es también, tiene algo que ver con Monet y con lo que acabamos de ver, ¿no? Esa composición de colores, ¿no? Esa curva de colores, ¿no? Sim. Desse ponto de vista, sim. Mas de facto não é o que mais nos agrada nesta obra. O exterior e esta explosão de cor. A obra é toda, no ponto de vista, é toda muito coerente, não é? Bien. Esta contenção exterior, esta quase tentativa da banalidade, e que depois chega lá dentro e é tudo menos banal. No interior, exato. Aqui percebemos a riqueza da. Ok. Ou passa-se da cor para o cru, para o botão, para assumir apenas e só o botão. Não há cor. Okay. É um espaço que nem é uma black box tradicional, nem é um white cube, é um híbrido que nos agrada imenso enquanto espaço positivo. Não é como o Museu de Arte Contemporânea de Serralves aqui no Porto, que mostramos anteriormente, que é o paradigma do white cube, por exemplo. Este não. Está ali. É um híbrido. Somewhere in between the grey halls. Sí, como que sí. Bueno, es un museo, casi siempre el museo de contemporáneo tiene esa faceta, ¿no? Como el de Barcelona capaz es más rígido, ¿no? Pero siempre tratan de mantener esa hibridez. Uhum. Ahí está. No, este es otro. ¿Y qué tal es el...? Bueno, ¿hay algo de Sisa? Porque Sisa siempre genera esta pequeña entrada y vas como recorriendo el interior, ¿no? Como que tienes una pequeña entrada, después vas a patios, ¿no? Sisa maneja ese recorrido. Acá tu unión tiene un espíritu también de entrar a un espacio y después a otro espacio y a otro espacio, ¿no? Sim. Esses espaços de transição e de mudança de escala, sim, porque a entrada do MUSAC é muito baixa, não é? Comprime bastante e depois tens o pé direito mais alto no interior, com aqueles vazios. Sim. Ahí, ¿no? Sim. Bien. Isso achamos que é uma obra que... Se abre a la ciudad. Sim, que acaba por criar essa praça, sim, que é o primeiro espaço de transição, se quisermos. No fundo, abraça quem chega. Parece que está. Sí, que se extiende. Sim.
Bueno, hagamos una pregunta más, que ya son... Então, Não. sim, Pode ser a última, que é a 100, porque realmente Nine Inch Nails é uma banda que gostamos muito. já me Ah, el Nine persegue. Inch Nails, la última. Sim, sim. Bien. ¿Quién es? ¿Quién es el mejor? Trent Reznor. Não é o melhor, é a banda, não é? Ele, no fundo, é a banda. Depois há os outros que a complementam. Bueno, en el primer disco, en el primer álbum, en Pretty Hate Machine, dice, ¿no? Nine Inch Nails is Trent Reznor. É, Mas por acaso, aqui até o que, para além dos álbuns em si, dos Nine Inch Nails, até o que aqui nos interessava mais sublinhar, que no fundo é algo mais recente na carreira do Trent Reznor, que são as bandas sonoras dos filmes, que são todas elas incríveis. Mas para dar um exemplo da banda sonora a rede social, The Network, o filme do Facebook. o filme sobre o Facebook, Social Network. Social Network, exatamente. Ou o The Gone Girl, também é dele. São tudo incrível. É uma personagem que eu já escuto há quase mais de 20 anos. Esta mudança para outro tipo de registro é sempre interessante de acompanhar, não é? Porque não fica a fazer a mesma coisa até ser velhinho e até ser ridículo, que é o problema com as estrelas de rock, quando começam a envelhecer e a querer parecer muito jovens. Eu acho que... E ele está a conseguir contornar bem essa questão. E vai-se adaptando ao tempo atual. Y a su edad, ¿no? Porque Sí, exactamente. También es como que él sigue siendo él siempre y va evolucionando, va envejeciendo o evolucionando, pero siempre como a su edad, ¿no? Siempre está metido en su tiempo. No trata de ser adolescente ahora. No, siempre. ¿Y lo fueron a ver alguna vez? Sí. Sí, a Lisboa. ¿Cuántas veces? Ele em Portugal só tiveram 3 vezes. 3. Igual que acá, yo lo vi 3 veces también. Eles, a primeira vez que vieram a Portugal foi em 2007 e fizeram uma coisa muito estranha, que foi 3 concertos em Lisboa. 2007. Ah, ok. 2007. E fizeram uma coisa muito estranha, que foi 3 concertos seguidos na mesma sala. 3 dias. Uau! Sim. Foi uma coisa muito estranha. Depois regressaram em 2009 a um festival de verão e em 2018 também, no festival de verão. Foi esse que tivemos a oportunidade de ver. E pronto. Obviamente que o contexto não era o melhor. Pronto. As bandas que vinham a seguir acabaram por contaminar um bocadinho a plateia, que não era, se calhar não estava preparado. Sim, foi esse concerto. Porque também coincidiu com o meu dia de anos. 12 de julho foi no meu dia de anos. Nós estivemos nesse. Sim. Bien. Foi uma hora muito intensa. ¿Y qué les pareció el capítulo? ¿Vieron el capítulo de Twin Peaks? Sí, da serie, sí. Sí, han visto el episodio 8, creo que era, ¿no? O 6 de Twin Peaks. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron qué hacía ese día el capítulo? Não é bem para entender. Acho que não é bem para entender. Bien, bueno. Já agora o que é que gostas mais dos Nine Inch Nails? Hay que pasar alguma música preferida? Hay que disfrutarlo y listo.
Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que se haya entendido algo entre ustedes y nosotros. Eh, pero bueno, la próxima vez va a ser presencial, así que nos vamos a entender muchísimo mejor. Así que fue un gusto. Ah, e nós também ficamos muito contentes com o convite e por este bocadinho de Desta conversa. conversa, sim. Así que bueno, si se entendió algo, buenísimo. Bueno, chao. Se tiveres alguma dúvida, pergunta. Un abrazo. Chao. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Deus. Chao.